Alô, alô, paz do Senhor a todos que vão acompanhar esta pequena live nesta tarde de sexta-feira, Brusque, Santa Catarina. Eu quero trazer uma reflexão que está em Mateus, capítulo de número 24, versículos 34 e 35. Mateus capítulo 24, versículos 34 e 35. Diz assim a palavra do Senhor: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Amados irmãos e prezado amigo, a volta do Senhor está próxima. Vamos hoje compreender um pouco mais acerca da parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Mateus 24, 32. Com relação à vinda do Senhor, nós, a igreja, precisamos ficar atentos à nação de Israel. No momento em que crucificaram a Jesus e mataram o Filho de Deus, interrompeu-se a história de Israel. A morte do ungido de Deus marca a interrupção da história de Israel, que só voltará a ser contada no final dos tempos, nos últimos 7 anos da profecia de Daniel. Da morte do ungido até se iniciar a última semana, ou seja, últimos 7 anos desta era em que vivemos, temos a era da igreja. Estamos com a responsabilidade de fazer essa vinha produzir os respectivos frutos para o Senhor. O versículo continua: Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Mateus 24, 33. Amados irmãos, o Senhor está realmente às portas. A igreja precisa estar apercebida e preparada para o final dos tempos. Precisamos galgar degraus em todos os níveis, na unidade, na santificação, na maturidade, na justiça de Deus, na glória. Precisamos dar valor e guardar essa palavra que o Senhor nos tem dado e que pertence às nossas tradições. A geração corrupta que se opõe a Deus, cheia de pecados e iniquidades, não passará sem que essas coisas aconteçam. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 24, versículos de número 34 e 35. Nenhum de nós sabe a data, o dia e a hora em que o Senhor retornará. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Versículo 36. Podemos apenas inferir sobre isto. Sempre devemos preparar-nos para o pior cenário, para o caminho mais crítico. Se Cristo realmente morreu no ano 30 do calendário cristão, ao somarmos 2000 anos, é provável pelo caminho crítico que a vinda pública do Senhor seja em 2030. Essa abordagem leva em conta que para o Senhor 1000 anos são como um dia, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 8. Assim, de Adão até a segunda volta de Cristo, teríamos 6000 anos, ou 6 dias.
O sétimo dia seria o repouso sabático em Hebreus 4:9, que corresponde ao reino milenar, sendo em 2030 a vinda pública do Senhor Jesus. Ao subtrairmos 7 anos, teremos o início da última semana de Israel, conforme profetizado em Daniel capítulo 9, versículo 25 e 27. Essa última semana, últimos 7 anos desta era, será marcada por uma grande aliança que será feita com o povo de Israel. Essa grande aliança já está em andamento nos dias atuais. Estão sendo firmados acordos de paz entre Israel e vários países árabes. Se esse caminho crítico for válido, teremos até 2023, ou seja, mais um ano para que esses acordos sejam costurados e chegue por fim o grande acordo que iniciará o período de paz e segurança, conforme mencionado por Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Por causa desse acordo não haverá mais guerras, nem conflitos no Oriente Médio, entre Israel e os países árabes. Todavia, 3 anos e meio depois, o anticristo romperá a aliança e terá início a grande tribulação. Portanto, é provável, se esse caminho crítico for válido, que em 2026 ou 2027 comece a grande tribulação. Se for dessa forma, amados irmãos, estamos muito próximos da vinda do Senhor. Depois de tantos anos de vida cristã, pode ser que tenhamos nos acostumado a viver despreocupadamente. A Bíblia, contudo, nos dá uma grande advertência a fim de vivermos apercebidos. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículos 37 e 39. Amados irmãos, tudo isso pode estar bem perto de acontecer, mas não é necessário parar de viver por causa da vinda do Senhor. Pelo contrário, temos de continuar vivendo normalmente, cumprindo com nossas obrigações e responsabilidades. Entretanto, devemos aprender a não colocar nossas prioridades nessas coisas. Nossa prioridade é preparar-nos para a volta do Senhor. Vamos tomar cuidado para não ser como rãs, postas em uma panela com água fria, que se acostumam à temperatura e só percebem que a água está esquentando quando já é tarde demais. O mundo é assim, tudo vai acontecendo muito lentamente. Vamos nos acostumando com as coisas que vemos, com toda a maldade, com o mistério da iniquidade operando, e continuamos a viver como todos vivem. Por isso essa palavra vem para nos despertar. Estamos muito próximo da vinda do Senhor, ainda que cumpramos normalmente com as responsabilidades de nossa vida humana, precisamos viver apercebidos. Que Deus abençoe nesta tarde a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.